Imagina só se eu tivesse uma arma de verdade. Fala, meus queridos, matchup de hoje, Jax contra Fiora. Antes de informar sobre a matchup, eu gostaria que você comentasse de onde você é e o horário que você está assistindo esse vídeo. Isso é importante para a gente criar a nossa intimidade aqui na comunidade. É uma comunidade que ainda está crescendo. Se você não é inscrito, se inscreva, faça parte a montar essa comunidade. É uma comunidade que é pouca, mas já é uma comunidade que faz parte de mim, parte do meu dia. Bom, hoje em dia a Fiora ela não é um champion tão bom contra Jax. Se o Jax souber jogar, é uma lane que é 60% de Jax e 40% da Fiora. Isso porque o E do Jax countera o Q da Fiora. Isso a gente consegue fazer com que ela não pegue a marca, tá? E essa marca foi roubada porque a gente estava na parede, Riot. Eu vi, a gente estava na parede e não tinha como a Fiora conseguir pegar essa marca, tá? E bom, antigamente, antes do rework do Jax, a Fiora ela conseguia aplicar muito dano no Jax mesmo no início do jogo, porque o Q dela conseguia dar todo o dano mesmo com o E do Jax ativado. Não só a Fiora, isso era para muitos campeões, incluindo o Volibear. Antes, o Volibear dava muito dano no Jax e conseguia vencer o early game com facilidade. Hoje não é mais assim, porque o E do Jax countera o Q do Volibear e countera também o E do Volibear. Aqui com a Fiora a gente consegue fazer com que ela não pegue a marca, e pegar a marca para Fiora é muito importante, porque ela vai curar e vai dar muito dano. O único problema contra a Fiora é o repostar, então você nunca vai usar o seu E direto, reto na Fiora, você sempre vai usar indo pro lado, porque assim, mesmo que o repostar dela pegue em você, não vai matar você, não vai deixar você stunado, e você stunado ela vai dar muito dano. E uma dica também contra a Fiora é, o E dela, o repostar dela, vai ser mais rápido do que o seu E, então se você segurar o seu E ele vai reconjurar, ele tem a passiva dele, né, de conjurar. Quando você conjura ele fica ativo por um tempo e depois ele desativa, causando stun e devolvendo o dano que você levou no adversário. Se você ativar ele e a Fiora ativar o repostar dela vai acabar antes do E do Jax acabar. Então dessa forma você consegue burlar o repostar da Fiora. Você só tem que tomar cuidado para quando você for desconjurar o seu E e você estiver virado para ela. Dessa forma você vai tomar o stun e assim ela vai conseguir matar você ou dar muito dano, dano suficiente para você não ficar na rota. Porque a gente foi base, a gente já tinha bota formada na base, então isso foi muito bom a gente ter voltado para a base para pegar, e também porque a Fiora ela tá indo diretamente pro item. Isso é muito bom porque ela não vai dar muito dano na gente. E se a gente puxasse a wave tava muito bom pra gente. Tanto que a gente conseguiu garantir esse gank. O Kha'Zix conseguiu garantir essa kill. Se a gente tivesse puxado, a nossa wave ia ficar embaixo da torre dela. E dessa forma o Kha'Zix não ia conseguir aplicar o gank na Fiora. Então foi muito importante a gente ter voltado base no momento certo e ter deixado a wave frisada. A gente vai continuar com a wave frisada porque assim ela vai perder mais minions. Eu não entendi o que essa Zoe tentou fazer aqui porque ela não tinha dano pra dar na gente, a menos que aquele Caim quisesse daivar a gente, mas as torres foram bufadas, o dano das torres foram muito bufados e ela capta você muito mais rápido do que antigamente. Antigamente o cara conseguia ficar embaixo da sua torre, dar 3 hits em você, sair, a torre dava só 1 hit nele. Hoje a torre dá 3 hits antes mesmo dele dar 1. Tá, foi exagerado, mas as torres foram bufadas, tá, pessoal? Então cuidado nos dives, nos níveis iniciais, pode ser muito complicado. Bom, a Fiora, ela tá numa situação muito complicada para ela, porque a Fiora precisa de item para dar o upscale no Jax. A Fiora, por mais que o early game dela hoje esteja bem mais fraco do que o do Jax, ela consegue sim escalar mais do que o Jax, tá? Então o que a gente faz com o Jax é aplicar o snowballar o boneco praticamente. Por quê? A gente vai fazer o nosso early game e pro late game mais rápido, enquanto a Fiora vai estar ainda indo pro late game dela. Então dessa forma a gente vai
subjugar a Fiora e fazer ela não chegar no late game dela mais rápido, e dessa forma a gente consegue encerrar o jogo. Se a gente deixar a Fiora farmar, deixar ela com minions, deixar ela fazer todas essas coisas, ela vai ficar mais forte do que o nosso boneco, porque ela escala mais. A Fiora escala mais do que o Jax. Então aqui a gente negou muito farm para ela, deixou os minions embaixo da torre, ela perdeu muito farm com isso, e a gente está cada vez mais perto do nosso late game. Se a gente não ficar forte, é sempre bom você olhar a sua composição inimiga. Quem são os... Composição inimiga não, sua composição do seu time. Quem são os possíveis carregadores. Aqui a gente tem 3 bonecos que escalam muito, tirando o Kha'Zix. O Kha'Zix ele vai dar muito dano em campeões papéis no final do jogo. Mas vamos focar nos principais bonecos que podem carregar essa partida além da gente. Morgana e Smolder são 2 bonecos que escalam muito, além do Jax, escalam muito. O cachorro foi inventar de latir logo agora, sorte dele que eu não sou chinês. Perdão, piada xenofóbica aqui não, tá? Mas aqui tem 3 campeões que escalam, que podem ser os possíveis carregadores além da gente. São Morgana, Kha'Zix e Smolder. Se a gente não ficar forte, a gente só é jogar com esses campeões que é certeza que a gente ganha, se eles forem bons, tá? Então a gente pode jogar despreocupado em relação a isso. Outra coisa, a gente está bem mais forte do que a Fiora, então a gente pode fazer 2 coisas: continuar na rota ou distribuir vantagem para o mapa. Como eu disse, a gente tem outras pessoas que podem carregar além da gente, então é bom a gente distribuir a nossa vantagem, porque se a gente começar a trollar, porque sempre vai acontecer, você sempre tem que entender, não é só o time inimigo que erra, o seu time também pode começar a errar. Então vamos distribuir a vantagem para as pessoas que podem carregar esse jogo além da gente. Se a gente ficar forte, é um ponto muito positivo, mas se a gente deixar o nosso time mais forte também, é um ponto mais positivo ainda, porque assim a gente pode ficar despreocupado em jogar. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer o nosso time ficar o mais forte possível. A gente vai sempre jogar com o nosso time e deixar o nosso time mais forte. Aqui esse Caim tá morto, tá? Eu só flechei pra pegar kill, porque eu quero deixar meu time forte, mas se eu ficar forte vai ser melhor ainda. Então a gente vai ficar side. Aqui a gente deu aquela ajuda básica na jungle. Eu tô sentindo falta de uma coisa. Antigamente, quando a gente jogava, as barricadas ficavam mais tempo no jogo. Não na season passada, tá? Eu tô falando disso em 2022. As torres ficavam bem mais tempo ativas. Então a gente conseguia sair do top, ir pro mid, ir pro bot e pegar a barricada. Eu sei que eles fizeram isso porque os bonecos ficavam mais fortes, mas se eles têm intenção de deixar o jogo mais rápido, isso era uma forma de deixar o jogo mais rápido. Mas por que a gente frisou a wave aqui? Voltando ao assunto. Se a gente puxar essas waves todas, o que a gente vai estar fazendo? Deixando a Fiora farmar free. Então a gente negando mais farm, a gente vai estar fazendo... Cara, é até covardia fazer isso no nível que tá, mas nunca tenha pena do seu adversário, tá? Você pode ter pena dele, mas pode ter certeza que se fosse você na situação dele, ele não teria. Então, sempre jogando com seu campeão, fazendo tudo possível para o adversário não ficar forte. Qual vai ser a nossa build nesse jogo? A season acabou de atualizar, chegou itens novos e alguns itens antigos foram reformulados. O Bastão das Eras é um desses itens que foram reformulados, que estão bem diferentes de antigamente. Então a gente vai fazer a build o seguinte: Trindade não muda, na build do Jax sempre vai ter Trindade ou Ruptor Divino. Trindade quando tiver muitos campeões papéis, Ruptor Divino quando tiver mais de um campeão que faça vida, ou quando você estiver contra um campeão que faça vida, tipo Mundo, aí sim você faz Ruptor. Mas aqui Trindade vai ser um item perfeito. Depois da Trindade, Bastão das Eras é um item que hoje em dia ele tá dando muitos status bons pro Jax. Ele tá dando 25 a mais de vida a cada stack, tá dando 15, se eu não me engano, de mana e 6 de poder da habilidade. Isso é muito bom. Lembrando, as habilidades do Jax dá mais dano AP do que dano AD.
A única habilidade do Jax que dá dano AD é o Q dele. E é um dano fraco, não é um dano tão forte. Então, com o Jax, a gente vai priorizar builds que favoreçam o dano dele. E ele escala bem mais AP do que AD. Pelo menos aqui no Wild Rift é assim, não sei no LoL de PC. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o máximo de dano possível pro Jax. E depois alguns itens de resistência. Então, Trindade, baixando as eras. Depois a gente vai pra Sterak. Sterak ele tá dando uma passiva muito boa. Ele tá dando, além do escudo que escala com a sua vida, e esses dois itens principais que a gente fez pro Jax tem vida, ele dá tenacidade 35% de tenacidade. Então a gente vai fazer Trindade, Bastão das Eras, Sterak e Cria-Fendas. Cria-Fendas ele tá dando vampirismo AP, vampirismo universal com base no seu dano AP. Então pro Jax isso não é nenhum problema, até porque todas as nossas habilidades dão dano AP. Mas e a Gensu e a Shujin? A Shujin ela teve uma reformulada que ela vai aplicar mais dano nas suas habilidades. Shujin é um bom item, mas não em todos os jogos. É um bom item, até porque se você fosse fazer um item, um Jax mais AD, seria uma boa escolha você colocar. A Gensu também é uma boa escolha, mas não é uma, como eu posso dizer, não é um item que você vai fazer em todo jogo. Seria um item perfeito pra gente fazer pro Jax. Por quê? Porque ele comba muito com seu poder de habilidade. Ele vai dar a sua passiva em apenas 2 ataques. Então seria muito bom a gente fazer o Ginsu aqui, mas a gente ficaria muito papel. E o nosso time não tem uma front. Então é bom a gente fazer um Jax que tenha um pouco mais de sustain também. Então a gente pode fazer dupla guarda de Amaranto. É um item muito bom porque ele dá armadura e também dá resistência mágica e tenacidade. Dessa forma você consegue tancar muito, sem contar que a ult do Jax ela dá armadura e MR. Não comenta, não digita nada no chat. Você pode ver que essa foi a única vez que eu usei o chat nesse jogo. A gente sempre tenta melhorar, sempre tenta não trollar, sempre tenta não fazer alguma coisa, mas sempre escapa uma coisa ou outra. Então, uma coisa que eu digo é, nem ativo o chat. Eu só ativo porque se tiver rolando treta já é um entretenimento aí pra vocês assistirem. Então, não faça isso que eu fiz, porque assim você tira a concentração do seu time. Às vezes o cara nem percebeu ali. Eu fiquei realmente tiltado porque eu sou uma das pessoas que está mais forte no jogo todo. E o Milho ele poderia estar dado um escudo, dado uma cura ali, eu teria saído vivo. Mas ele pode não ter visto também, a gente não sabe como é que ele estava jogando, qual era a visibilidade dele ali. Então a gente nem deveria ter comentado, porque assim a gente pode tirar a concentração, ele pode parar para responder e isso pode prejudicar o seu time. Essa Zoe aqui não vai fugir viva, então só o Ignite já vai matar ela. Não sei porque ela ficou perto do portal, não sei porque ela ficou perto com essa vida, se ela ia tentar roubar, porque só uma poça da Morgana poderia matar ela. Então eu não sei o que essa Zoe tentou arrumar aqui, tá? A gente tá muito forte, a gente pode ficar aqui tranquilamente e matar essa Fiora, mas pensando bem, não é algo tão bom, porque essa Fiora não tá valendo ouro, ela não tá valendo nada praticamente, então a gente ficar pra matar ela pode ser algo ruim pra gente, pode juntar o time dela todo aqui e a gente pode morrer. Então o melhor a gente é puxar essa wave e pegar o nosso item na base. Ancião, o que fazer com esse ancião? O ancião agora ele vai buffar a wave que você tiver. Ele não é que nem um ancião antigo que você fazia o ancião e todas as rotas já tava com super minions. Então agora é necessário que uma pessoa esteja side e o resto fique no mid, porque assim vai ser um barão mais eficiente. E eu gostei disso, porque assim vai diferenciar as pessoas que realmente são boas das que não são. Então se o time não for tão bom assim, ele pegar o barão não vai ser algo ruim, porque ele não vai saber utilizar. Agora se o seu time for bom em pegar o barão, vai ser algo bom, porque o seu time vai saber utilizar o barão. Eu tô sentindo que o jogo tá dando umas travadas, é como se... eu não sei explicar, é como se do nada você estivesse andando, o seu boneco dá uma parada, depois volta a andar.
como se tivesse uma queda de FPS. Não sei se é o jogo, se é a internet, eu não sei o que é. Mas eu tô sentindo essa travada. Pode ser apenas a otimização do início de temporada. Pode não estar tão otimizada assim e por isso que tá dando essas travadas. Isso que eu tô fazendo aqui tô fazendo isso justamente porque o meu time não tá colocando tanta pressão mid. Lembre, se você colocar só você pressão em uma rota, vai vir um time todinho em cima de você, então não é algo inteligente de se fazer. Com o ancião, você quer que o seu time todinho esteja puxando uma pressão na side. Dessa forma você vai garantir mais tempo. E também o ancião já estava acabando, então foi bom a gente ter farmado para pegar o nosso item. Agora o que a gente pode fazer? Armadura, focar em um pouco mais de defesa. Porque dessa forma a gente não vai ficar com um Jax tão frágil. A gente quer fazer uma frontzinha ali, enfrentar uns 3, 2 de uma vez só, sem precisar tanto do seu time. Então é bom a gente ter uma defesa. Ter uma MR aqui, uma armadurazinha já vai ser muito bom pra gente nesse nível de jogo. Mas eu acho que não vai ser tão preciso assim, até porque meu time já tá bem forte, matou praticamente o time inimigo, aí vai ser GG aqui, bem provável. Então a gente aplicou praticamente o básico contra a Fiora, a gente conseguiu subjugar ela muito fácil nesse jogo e ficou bastante forte com isso. Essa provavelmente vai ser a build padrão do Jax. Trindade, Bastão das Eras, vai fazer um itemzinho ali de defesa, depois vai ir para criar fendas ou ir direto para criar fendas logo após o Bastão das Eras, mas é importante fazer o Bastão das Eras antes do criar fendas, porque é um item que ele estaca. Então quanto mais cedo você fizer ele, mais cedo você estacar, vai ser melhor. Então provavelmente essa vai ser a build, porque a gente vai dar muito dano AP, muito dano AD e vai tancar bastante. Então acho que provavelmente vai ser essa build do Jax, mas sempre vai ter possibilidade de fazer outras coisas, porque com esses novos itens reformulados, a gente cria uma gama gigante de build pro Jax. Mas a gente está estudando ainda os itens para entender qual é o melhor em qual situação, porque assim dessa forma a gente consegue fazer uma build que não seja tão padrão, mas seja uma build que seja eficácia em muitos jogos. Então um ruptor ali para um time que esteja com pessoas que façam mais vida, uma trindade para campeões que não tenham tanta vida assim e o Jax vai dar mais dano neles, uma Shojin quando você quiser que as suas habilidades causem mais dano. Mas a gente ainda vai estudando devagar, vai vendo o meta chinês, porque é nele que a gente tem que se basear. Eles são os melhores jogadores, querendo ou não, mesmo a gente estando no Brasil. Então a gente ainda vai estar dando uma estudada. O jogo começou agora essa temporada, então isso é bom. É uma temporada que a gente vai aprendendo, vai vendo os itens, lendo qual passivo é melhor pro Jax, entendendo quais itens são bons para o campeão agora. Pena que não tem tanta variação de runas que nem no PC, mas os itens já é um bom início. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar builds e runas no final do vídeo. E é isso, essa foi a gameplay. Fiquem com as estatísticas das runas, dos danos e vejo vocês na próxima.